Fala, investidor. E eu tenho certeza que se você clicou nesse vídeo, você não quer uma resposta evasiva sobre se vale ou não apenas investir em empresas de dividendos. Então nós vamos fazer tudo o que for possível para que você saia daqui de preferência com zero dúvida sobre esse tipo de investimento, sobre investir em empresas que pagam dividendos. Agora, primeiro passo, você não pode escolher empresas de dividendos apenas vindo aqui num site, por exemplo, como esse aqui, que eu acho extraordinário, o Investidor 10. Então, você não pode simplesmente vir aqui, olhar as 10 primeiras empresas, por exemplo, as maiores pagadoras de dividendos, e começar a investir nelas. Por quê? Porque o site ele traz as informações baseadas em números. Ele não vai conseguir te explicar por que que essa empresa está pagando, por exemplo, 58% de dividendo. Isso é insustentável. Imagina você comprar uma empresa e em 2 anos você já ter o dinheiro dela de volta em forma de dividendo, o dinheiro que você investiu de volta em forma de dividendos. Isso é impossível. Mas o site ele tem que trazer isso por quê? Porque ele se baseia em números. No caso, essa empresa ela não vai conseguir pagar 58% de dividendo o tempo todo. Então, alguma coisa pode ter acontecido aqui, por exemplo, a venda de um ativo, ou seja, a venda de um prédio, a venda de uma máquina, ou coisa desse tipo, certo? Mas isso não é sustentável. Então, para começar, você tem que vir sempre nesses sites aqui, olhar os números das empresas, certo? E olhar, por exemplo, se essa empresa paga um alto dividendo, se essa empresa manteve esse pagamento de dividendo de 10% ou ali aproximado 11%, 8%. Se sim, aí você já vê que essa empresa passa no primeiro filtro, que ela é sim uma empresa pagadora de dividendo. Feito isso, você tem que começar a conhecer as empresas nas quais você vai investir. Você não pode simplesmente investir numa empresa porque ela paga um bom dividendo, né? E se ela paga esse bom dividendo hoje, quem garante que amanhã ou depois ela vai continuar pagando? Então o que você tem que fazer? Você tem que conhecer as empresas. Você tem que conhecer cada empresa que você vai investir. O que essa empresa faz, se ela está aumentando as receitas ou não, se essa empresa ela sempre dá lucro, se ela está em um setor que não é cíclico de preferência, um setor perene, certo? Se ela está num setor, por exemplo, que está regredindo, não é uma boa empresa para você investir, mesmo que ela pague um excelente dividendo. Por quê? Porque no futuro ela não vai conseguir te pagar esse dividendo. Então, tudo isso tem que ser analisado. E qual o melhor lugar para você analisar uma empresa, para você olhar, conhecer a história da empresa, saber o que a empresa faz, o que que ela faz para ganhar dinheiro, se ela está endividada ou não, o que ela pretende fazer no futuro para continuar crescendo ou continuar tendo lucro para pagar dividendo para os acionistas. Você tem que entrar no site de RI da empresa. Por exemplo, aqui no caso, a Copasa. Você pode clicar aqui, entrar no site de RI da Copasa, ri.copasa.com.br, ou simplesmente você pode digitar o ticker, ou seja, o código da empresa na bolsa, dá um espacinho e digitar RI. E aqui você tem todas as informações sobre a empresa, histórico da companhia, perfil corporativo, endividamento, tá vendo? Dividendos, todas as informações que você precisa sobre essa empresa, você vai ter aqui no site de RI. Não precisa ter pressa. No começo você vai ter muita dificuldade de saber por quê. Porque você vai ver muitas coisas que você não sabe o significado. Então você precisa ir lá procurar no Google, né, o que significa aquilo. E aos poucos você vai compreendendo o que significa cada coisa e vai entendendo o processo, o que as empresas fazem para ganhar dinheiro e se é uma boa opção você investir nessa empresa para receber dividendos ao longo do tempo. Assim funciona para a Copasa, assim funciona para a BB Seguridade, por exemplo, tem um ótimo site de RI. Assim é a Taesa, que é considerada uma das maiores pagadoras de dividendos da história da Bolsa Brasileira, certo? Paga dividendos muito altos, né? Agora reduziu um pouco porque ela está passando por um processo de investimento, mas continua pagando. Nós temos uma empresa extremamente cíclica aqui, que é a Petrobras, mas que também é uma ótima pagadora de dividendos. Nós vamos ver isso tudo no final do vídeo. Mas isso, pessoal, não é uma recomendação de investimento. Eu estou apenas aqui citando empresas que são pagadoras de dividendos. Mas você precisa entender e você mesmo fazer seus estudos para que você possa continuar, para que você possa saber se vale ou não apenas colocar seu dinheiro nessas empresas. Tudo bem? Para continuar, nós vamos ver aqui, ó, esse outro site que é o site Status Invest, um excelente site também.
E nós escolhemos aqui 5 empresas pagadoras de dividendo para a gente ver, né, a, quanto que essa empresa se valorizou ao longo do tempo, quanto que as ações dessa empresa se valorizaram ao longo do tempo. E depois nós vamos ver também, incluir aqui os dividendos para a gente ver a diferença que dá na rentabilidade de empresas que pagam dividendos. Então eu escolhi aqui a Taesa, a Petrobras, a Itaúsa, a Copasa, a BB Seguridade. Eu tenho aqui uma empresa de energia, uma empresa de petróleo, uma empresa que é uma hold, mas que mais de 90% da renda dessa empresa vem de um banco, que é o Itaú, certo? Nós temos a Copasa, que é uma empresa de saneamento básico, e nós temos também a BB Seguridade, que é uma seguradora. Então, se a gente ver aqui, ó, para começo, a gente posicionar aqui no final, a gente já vai ver que a Taesa, ela teve 331% de valorização, a Petrobras 1.070%. E a Petrobras, pessoal, ela tem essa valorização extraordinária por um único motivo. Ela é uma empresa cíclica, certo? A Petrobras, ela às vezes fica lá R$ 30 e também o seu preço já caiu, por exemplo, em 2020, começo de 2020, se eu não me engano, a Petrobras está custando R$ 11, 11 e pouco. Então, quem comprou Petrobras naquela época teve uma rentabilidade extraordinária. Então, essas empresas que ficam oscilando muito, vai o preço lá para cima, vem o preço lá para baixo, as pessoas que sabem aproveitar, elas acabam levando muita vantagem, essas empresas, porque elas investem justamente quando o preço está caindo, né? Quando o preço está lá embaixo, essas pessoas fazem aportes maior e acabam se beneficiando quando o preço dessas ações sobe. Então, como essa empresa fica oscilando o tempo, oscilando o preço o tempo todo, então ela acaba, quem continua investindo nela aí mês após mês, acaba tendo uma rentabilidade muito alta, certo? Nós temos também a Itaúsa, teve 173% de valorização, a Copasa 348 e a BB Seguridade apenas 135. Agora, se a gente ligar aqui os dividendos, incluir os dividendos, você vai ver que a Petrobras ela continua em primeiro, só que a valorização dela aumentou demais. Ela foi agora para 2.365,95%. Ou seja, os dividendos eles colocaram mais de 1.000% na Petrobras, desde 2014 até agora. E você vê também que Taesa aumentou para 732, Itaúsa 375 e até a BB Seguridade aqui, que estava com uma valorização extremamente baixa, até mais baixa que o CDI, digamos assim, aumentou para 275, quase o dobro do CDI no período, que deve ter rendido aí em torno de 140, 141%. Então, você vê que os dividendos eles fazem sim uma diferença gigantesca para quem investe em ações. E aí você pode tirar suas próprias conclusões, né? Não precisa nem eu falar se vale ou não a pena, você pode tirar suas conclusões aí. Para ficar ainda mais claro, nós vamos mostrar para você aqui um gráfico de uma carteira fictícia, lógico, né? De um investidor que ele fez aportes desde 2020 até agora. Tem aportes de R$ 500, de 200, de 1.000, enfim. É como se fosse uma pessoa normal fazendo investimentos em vários ativos, desde 2020 até agora. Você vê que mesmo ele fazendo aporte ao longo do tempo, os dividendos eles vêm aumentando a cada ano, certo? E por exemplo, aqui ele recebeu menos de R$ 2.000 de dividendo no ano, certo? Aqui ele já recebeu quase 4.000, aqui mais de R$ 6.000, aqui quase 8.000. Então, a cada ano que passa, os dividendos que ele vai recebendo são maiores, certo? A quantidade de dividendos que ele vai recebendo é uma quantidade muito maior. Ou seja, esses aportes, né, que ele vai reinvestir nesses dividendos, então os aportes vai ficando cada vez maior. Ele vai colocando o dinheiro do bolso e também reinvestindo esses dividendos que vão crescendo ao longo do tempo. Por exemplo, em 2020, digamos que ele ganhou aí R$ 200, por exemplo, de dividendo. Então isso fez diferença quase nenhuma na carteira de investimento dele. Ele começou a colocar o dinheiro quase que exclusivamente do bolso dele. Em 2021, ele já recebeu aqui R$ 1.500 aproximadamente. Ou seja, mesmo sendo um valor ainda baixo, mas já faz alguma diferença. Por exemplo, se ele aporta R$ 600 por mês, é quase 3 aportes, né, a mais, digamos assim, durante um ano.
Em 2022, ele já teve quase R$ 4.000, ou seja, ele vai ter um valor já bem mais alto aí para reinvestir. Em 2023, quase R$ 6.000. Se ele investe R$ 600 por mês, já é o equivalente a 10 meses de aporte desse investidor. E agora, em 2024, ele já recebeu quase R$ 8.000 de dividendos. Ou seja, você vê que a cada ano ele vai tendo mais dividendos para reinvestir e a sua carteira de investimento vai crescendo numa velocidade muito mais rápida, certo? O gráfico mostra isso para a gente. Daqui a 10 anos, 12 anos, você imagina quanto que esse investidor vai estar recebendo aí de dividendos e quanto ele vai ter, né, de dinheiro para reinvestir na sua carteira para que ela se multiplique cada vez mais. Vamos ver isso em números para ficar ainda um pouco mais fácil, né? Vamos ver em números. E aqui está, ó, em 2020, aquele mesmo gráfico. Em 2020 ele recebeu de forma mensal, certo? Aquele gráfico está mostrando o anual, né? Os dividendos que ele recebeu ao longo do ano inteiro. Mas aqui já está mostrando quanto que ele recebeu mensal. Pegou aquele valor que ele recebeu ao longo do ano, dividiu por 12 e dá a média. Então, em 2020, ele recebeu, em média, R$ 5,57. Em 2021, R$ 93,00. E aí foi aumentando. Ó. 2022 já passou para 284. 2023, 513 e por aí vai. E agora, em 2024, ele já recebeu R$ 625,51 por mês. Lembra que eu falei que se o aporte dele fosse de R$ 600, não é? Agora, em 2024, ele já estaria. Os dividendos que ele recebe já é um valor mais alto do que o aporte que ele faz. Portanto, a cada ano, esse valor vai aumentando, o que vai fazer com que a carteira dele comece a crescer de forma exponencial. E veja que 2025 ainda nem começou e ele já tem uma média mensal de R$ 109,75 para receber as ações que as empresas que divulgaram dividendos em 2024, mas que vão fazer o pagamento apenas em 2025, já dá uma média de R$ 109,75 por mês para esse investidor. Esse investidor fictício, digamos assim, já que são a carteira de investimento de verdade. Então, mostramos aqui em números, em gráfico, né? Em números e em gráfico, para que você tire as suas próprias conclusões se vale ou não a pena investir em uma carteira de investimento em ações pagadoras de dividendo, certo? Mas sempre lembrando que isso não é uma recomendação de investimento e que você precisa estudar, você precisa saber o que cada empresa faz, como faz e se as suas operações estão lhe rendendo lucro para que esses dividendos pagos por ela sejam permanentes e não apenas um pagamento a cada 2, 3, 4, 5 anos, como muitas empresas fazem, certo? Recapitulando, não se empolgue com empresa que paga altíssimos dividendos, mas que não são capazes de continuar pagando esse valor a cada ano. Não adianta nada receber um provento altíssimo no ano e depois ficar aí 10 anos sem receber proventos. Você tem que investir naquelas empresas que são constantes, que fazem pagamento todos os anos e que continuam gerando cada vez mais lucro para ir aumentando esse pagamento de dividendo para você. Você recebe, reinveste esses dividendos, além de fazer o aporte do seu bolso, e a sua carteira de investimento começa a crescer de forma exponencial. Tudo bem? Por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.